sou natural, filho. Meu corpo produz mais testosterona do que o habitual. Ixi. Não tô. Na realidade foi uma análise. Foi uma análise de visual, né, Chico? Oi, tropa! Esse é um vídeo pra você que nunca escreveu uma redação, tá começando do zero. Pra você que não sabe nada. Beto, comecei. E agora? O que eu faço? Como eu faço? Por onde eu começo? Esse é um vídeo que eu vou te ensinar todos os passos, do início até o 900 mais. É claro que você não vai aprender tudo em um vídeo de YouTube. É claro que você vai visualizar um panorama geral, mas já vai te dar uma noção muito boa do que fazer. Para isso, eu preciso que o Arthur coloque essa redação que eu vou analisar na tela para a gente ir conversando. Vamos lá? Essa aqui foi a minha redação do Enem de 2022. Eu sentei, eu me coloquei no seu lugar, eu vivi o que você vive para ter propriedade de estar aqui falando com você agora. E essa redação, ela tem como projeto de texto esse que está aqui. Projeto de texto esse que eu explico no vídeo que eu vou colocar na descrição. Eu faço uma análise com base nos eixos temáticos e com base no porquê esse projeto de texto passa a ser relevante para a sua redação. Mas não é um assunto para esse vídeo. Esse é um vídeo prático de aplicação para você que está começando agora. Beto, sentei, comecei a escrever. Qual é o meu primeiro passo? Vamos lá? O seu primeiro passo é entender que a sua introdução é dividida em 3 grandes partes. A primeira parte, a apresentação do repertório. A segunda parte, a apresentação do tema e relação desse tema com o repertório. E a terceira parte, a apresentação da tese dividida em 2 núcleos, ou do seu projeto de texto. Essa é a formatação mais usual entre as redações que tiraram 1000 do ano de 2022, do ano de 2021, do ano de 2020, ou seja, dos últimos anos que o Enem divulga as notas 1000, mas divulga não. Nos últimos anos que o Enem restringiu as redações que tiraram 1000, a gente percebe essa estrutura padrão, desde 2017 aí com a mudança da banca de correção. Beleza? Vamos identificar isso? Tá, vamos achar os 3 passos. Macunaíma, personagem de Mário de Andrade, é um indígena retratado como um vadio, procrastinador, que busca alcançar vantagens individuais nos relacionamentos interpessoais dos quais participa. Vou marcar para vocês, ó, tudo isso aqui que eu tô marcando é a descrição da sua referência, do seu repertório, com as suas palavras, o que significa o personagem Macunaíma, o que significa para você esse repertório. Você viu que eu não falei do tema ainda? Então, agora chegou a hora de falar do tema, ó. Todavia, apesar da visão preconceituosa essa obra, que não é uma exceção da literatura brasileira, cristaliza a formação cultural do país, que enfrenta os desafios, para a valorização de comunidades e povos tradicionais, já que o imaginário coletivo acaba por reproduzir a narrativa fictícia no convívio comunitário. Então eu falei para você que o Mário de Andrade, ele caracteriza Macunaíma como um vadio, procrastinador, que busca vantagem pessoal. E é justamente essa visão que foi reproduzida no imaginário coletivo, já que a obra não é uma exceção. A gente visualiza outras obras, inclusive fora da literatura, que reproduzem essa mesma visão. E é isso que acaba por constituir os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais ainda hoje no Brasil. Beto, então você fez a definição autoral da obra, apresentou a obra, o repertório, você fez a transição para o tema, tá faltando só o seu projeto de texto, a sua tese. É isso mesmo, olha lá. Assim, entre os fatores que aprofundam esse quadro estão a mentalidade capitalista e a falha educacional. Gente, a partir do momento em que eu apresento mentalidade capitalista como assunto, como tese 1 e falha educacional como tese 2, eu criei uma organização futura para o meu desenvolvimento. Então, no desenvolvimento 1 eu vou falar de mentalidade capitalista, no desenvolvimento 2 eu vou falar de falha educacional. Entenderam os 3 passos? Então anota aí. Repertório, tema e projeto. Você precisa apresentar esse repertório, esse tema e esse projeto na sua introdução. Beleza? Então, se você não sabia nada, a partir de agora você sabe que a sua introdução é dividida em 3 partes. Bora lá? Vamos continuar?
Em primeiro plano, percebe-se como a concepção desenvolvimentista consolida os impasses para o reconhecimento dessas minorias. Basicamente, você vai ver que em todo parágrafo de desenvolvimento eu também tenho 3 passos. E quais são esses passos? Primeiro passo, tópico frasal. Praticamente toda, não vou falar que são todas as redações, mas se eu não me engano, de 22, 21 do ano passado utilizaram o tópico frasal dessa forma. Toda a redação que tira nota 1000, praticamente, tem o início do parágrafo de desenvolvimento a partir de um tópico frasal. O tópico frasal é um resgate da tese daquele parágrafo relacionada com o problema da redação. Eu retomo a tese para mostrar para o corretor que tem um projeto de texto, para relembrar qual vai ser o tópico daquele parágrafo, qual vai ser o motivo do desenvolvimento daquela redação, daquele parágrafo. Ou seja, eu tenho um ponto de partida que foi suscitado na introdução e que será desenvolvido nesse parágrafo. Nesse caso, eu estou falando da mentalidade capitalista. E necessariamente, todo parágrafo de desenvolvimento é seguido de argumentação e repertório. Então eu tenho 3 fatores, de novo, constituintes do meu parágrafo, agora de desenvolvimento. Tópico frasal, argumentação e repertório. Vamos lá? Vou ler de novo com vocês. Em primeiro plano, percebe-se a concepção desenvolvimentista, lembra? Mentalidade capitalista, como a concepção desenvolvimentista consolida os impasses para o reconhecimento dessas minorias. Isso acontece porque, agora eu vou explicar, por que a mentalidade capitalista consolida os impasses, os desafios? A sociedade brasileira reproduz um ideal de produtividade, que figura a capacidade produtiva do sujeito como requisito de aceitação social. Dessa forma, grupos que não possuem uma organização social padronizada, ilustrados por ribeirinhos e pescadores, sofrem com a marginalização que é legitimada pelo sistema socioeconômico vigente. Gente, vou marcar para vocês. Tópico frasal, tá em amarelo. Argumentação tá em verde, que é o que eu acabei de ler. E o restante do nosso parágrafo passa a ser caracterizado como a comprovação ou a apresentação do repertório. Beto, da onde que você tirou isso que você está falando? Eu tirei isso de uma obra. Na verdade, eu tenho isso referendado a partir de uma obra, que é praticamente, o processo é praticamente isso aqui, ó. Você transfere a autoridade de quem escreveu a obra para o seu texto, porque no Enem, na redação do Enem, você não é ninguém, você não é nada, mas Byung-Chul Han é alguém para a sociedade. Ele é um filósofo, um sociólogo sul-coreano. Então você transfere a autoridade do Byung-Chul Han para o seu texto. Olha como que fica. Você vai comprovar o que você acabou de dizer, ou seja, você vai comprovar que a concepção desenvolvimentista, marcada por um ideal de produtividade, legitima a marginalização. Beto, quem fala isso? Byung-Chul Han. Vamos lá? Nesse sentido, esse raciocínio pode ser confirmado pelo ensaio Sociedade do Desempenho, do sociólogo Byung-Chul Han, o qual expõe o condicionamento do reconhecimento social do sujeito ao que produz. Diante disso, essa situação evidencia a exclusão de comunidades e povos tradicionais que, por não produzirem de maneira formal, têm a segregação autorizada. E aqui, ó, basicamente eu concluo a minha argumentação a partir dessa análise do repertório. Ó, rapidinho, vou voltar para vocês no projeto de texto. Olha que massa. Introdução. Falei de Macunaíma? Falei. Apresentei o tema? Apresentei. Fui para o desenvolvimento 1. Falei de concepção desenvolvimentista e mentalidade capitalista? Sim. Trouxe ideal de produtividade? Sim. Inclusive marquei para você. Falei da autorização? Falei. Comprovei isso com o repertório? Também. Ou seja, tudo isso estava previsto no meu projeto de texto. Te convido a assistir a aula de projeto de texto. Deixei na descrição para você, se você não assistiu. E para continuar esse vídeo e te mostrar que as mesmas cores se repetirão no desenvolvimento 2, eu peço para você curtir o vídeo, que o vídeo é o pagamento do youtuber, né? Que agora eu sou um youtuber, eu não costumo falar isso, que eu acho meio esquisito. Eu sou um produtor de conteúdo digital. Melhor, né? Professor da internet. Ah, o tio que faz os vídeos. Melhor, né? O tio que faz os vídeos é bom. Curte aí o vídeo do tio. Deixa o seu comentário se você está gostando, se inscreva no canal, inscreva-se no canal e mais do que nunca, ative as notificações para você não perder nenhum dos conteúdos. E se você gostou dessa redação que eu estou disponibilizando para vocês, que foi a minha redação do Enem, você não perde por esperar para ver
os materiais do Juntos na Redação. Eu vou deixar aqui o link de acesso do Juntos na Redação, que é a nossa comunidade, que tem mais de 8 mil alunos inscritos para você conhecer e eu me perdi. Se você quiser, vai, clica aí no Juntos. O que é o Juntos na Redação? É a nossa comunidade de estudos, tem mais de 8 mil alunos inscritos, nota 1.900 mais. Se você quiser tratar o seu estudo com um pouco mais de seriedade e quiser ganhar tempo, ou seja, a partir do nosso acompanhamento, é só clicar no link que tá abaixo. Vamos lá? Jesus, vai ter trabalho pra editar essa parte, hein? Eu vou botar Dory no cantinho assim. Você voltando. Além disso, bora. Presta atenção nas cores. Tópico frasal, lembra que eu te falei que eu retomo? Além disso, fica claro que o hiato educativo contribui para essa problemática. Retomei o tópico frasal. Isso aqui estava no meu projeto de texto. Agora, presta atenção nas cores, Essa situação surge no sistema de ensino tradicionalista que reproduz a visão eurocêntrica, ao associar povos tradicionais, como indígenas e quilombolas, a uma perspectiva marginal e de sujeitos coadjuvantes na construção histórica do país. Vou continuar a argumentação. Desse modo, essa falta de instrução acerca da valorização da importância desses grupos retira do estudante a capacidade de perceber e combater os estigmas associados a essas minorias. Olha que massa, gente! Aqui eu tenho uma visão eurocêntrica associada a povos tradicionais no ensino, que retira a capacidade do estudante perceber a partir da falta de instrução. Então, tudo isso que eu marquei para você estava onde? No meu projeto de texto. Olha lá, falha educacional e ato educativo, tradicionalismo, visão eurocêntrica, falta de instrução. Olha que massa. Agora eu preciso comprovar. Beto, qual foi o repertório que você escolheu? Paulo Freire. Tá lá. Essa reflexão é ratificada na análise do escritor, de Paulo Freire, escritor educador brasileiro, na obra Pedagogia do Oprimido, ao afirmar que o aparelho educacional brasileiro condiciona o indivíduo a reproduzir comportamentos culturalmente estabelecidos. E aí eu volto para fazer o fechamento, para concluir minha argumentação. Logo é notório que essa naturalização é corroborada pelo falho sistema de educação nacional. Percebe como existe um padrão? Lá na introdução, o padrão era repertório, tema e tese. Aqui no desenvolvimento, o padrão é tópico frasal, argumentação e repertório. Se você não sabia nada, agora você sabe como que a sua redação deve se organizar. E para finalizar, nós temos a intervenção, que também é dividida em 3 partes. Tem o tópico da intervenção, que é o tópico conclusivo, a apresentação dos 5 elementos introdutórios, interventores, tópico conclusivo, a apresentação dos 5 elementos interventores e, por fim, o ciclo interventor, que é o retorno da intervenção no repertório lá da introdução. Vamos ver? Mediante o exposto, é evidente o enorme desafio enfrentado por comunidades e povos tradicionais que carecem de valorização e medidas para reverter esse panorama. Gente, tópico conclusivo. Tópico conclusivo. Agora eu vou apresentar os 5 elementos válidos, os 5 elementos da intervenção. Para isso, o Ministério Público, agente, órgão responsável pela fiscalização dos poderes estatais, detalhamento, deve pressionar o governo federal a atuar, medida, por meio de uma força-tarefa ministerial representada pelo Ministério da Cidadania, meio, ao propor ações informativas e palestras, continuação da medida, a fim de reverter o estereótipo improdutivo associado a essas comunidades. Finalidade, agente, detalhamento, medida, meio, finalidade. Os 5 elementos já foram caracterizados, nota máxima na competência 5. Ademais, o Ministério da Educação, e eu continuo, Beto, por que você continua sendo que já apresentou os 5 elementos válidos? Simples, porque eu preciso garantir uma resolução para o meu 2º parágrafo de desenvolvimento. Falei de educação e não vou resolver o problema da educação? Isso evidenciaria uma falha de projeto de texto. Ademais, o Ministério da Educação deverá instruir a população, por intermédio da alteração da Base Nacional Comum Curricular, com o intuito de ressignificar o espaço social atribuído a esses povos tradicionais. Beto, eu precisaria de uma intervenção completa para o 2º parágrafo de desenvolvimento? Não. Você já fez a primeira completa, a 2ª deve ser suficiente para o seu projeto de texto não ficar com uma falha. Mas completa com 5 elementos, não é um requisito. Portanto, a partir do supracitado, olha lá, o comportamento social brasileiro se distanciará das condutas literárias, como as representadas em Macunaíma. Voltei no repertório introdutório, porque lá na introdução eu falei que o que foi representado na obra de Mário representava o comportamento da sociedade. Agora que eu não tenho mais um problema, o comportamento social vai se distanciar da obra de Mário de Andrade.
Vocês entenderam? Faz sentido para vocês? Se sim, deixa o like nesse vídeo e eu te encontro na nossa próxima aula gratuita aqui do YouTube. Um abraço para vocês, tchau, tchau!